Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, hoje vamos falar do livro de Josué, capítulo 24. Que o Espírito Santo de Deus me conduza nessa palavra e que ele venha falar ao meu e teu coração, amém? Querido Deus, Pai Celestial, graças eu te dou, Pai. O Senhor, Pai, me deu essa palavra, Pai. E que o Senhor venha falar ao meu coração, o coração dos irmãos, da forma que o Senhor desejar, Pai. E que possamos entender, ó Pai, o que o Senhor quer nos dizer nesse dia, Pai. Obrigada, Pai, pela tua palavra, porque ela é viva. Ela transforma, ela liberta, ela restaura, ela nos alimenta. Ela é tudo que nós precisamos, ó Pai, para continuar, Senhor. Amém. Aqui a gente vai ver, meus irmãos, né, Deus falou com Josué. E Josué foi lembrar o povo de Israel das promessas do Senhor, tudo que o Senhor tem feito, dos livramentos, né? E como Deus é maravilhoso, né? E eu vou começar a ler daqui, meus irmãos. E retirei os vossos pais do Egito e vós viestes até o mar. E os egípcios perseguiram os vossos pais com carruagens e cavaleiro até o mar vermelho. Meus irmãos, aqui o verso 6. Aqui, na verdade, do começo do capítulo 24, né? E até aqui o 13, tá falando Deus está falando de todas as maravilhas que ele fez pelo povo de Israel, né? Então, Josué reuniu as tribos e foi relembrar eles da promessa e de tudo que o Senhor fez pelo teu povo. Então, ele fala aqui no versículo 7 fala, e quando eles clamaram ao Senhor, ele colocou escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles, e os cobriu. E os vossos olhos viram o que eu fiz no Egito, e os habitantes no deserto, e habitastes no deserto por um longo tempo. Meus irmãos, Deus mostrou aqui, né? Aqui Deus está mostrando quantos livramentos ele fez pelo povo de Israel, né? Quantas prodígios e maravilhas também Deus fez ali, através desses livramentos. Então, quando os egípcios estavam perseguindo o povo de Deus ficou apavorado. E Deus ouviu quando eles clamaram. E deixou tudo tão escuro que os egípcios não conseguiam ver. Quantas vezes Deus tem cegado o inimigo? Quantos livramentos o Senhor tem feito na minha e na tua vida? Quantas vezes aqueles que se levantaram contra a nossa vida saíram envergonhados e confundidos sem entender nada? Porque Deus cegou. Eles ficaram na escuridão ao ponto de não conseguir ver as grandes obras que o Senhor estava fazendo na minha e na tua vida. Eu vou fazer um resumo aqui, meus irmãos. E aqui também, ó, no versículo 8 diz, e vós trouxe a terra, eu vos trouxe a terra dos amorreus, os quais habitaram no outro lado do Jordão, e eles lutaram convosco, e eu lhes entreguei na vossa mão, para que pudesses possuir a terra, e eu destruí diante de vós. Então, meus irmãos, todos aqueles que se levantaram contra o povo de Deus foram derrotados, né? Tem aqui Balaão também, que foi amaldiçoar o povo de Deus, mas ao invés disso, abençoou, porque quem dá ordem é o Senhor. E Deus fez tantas maravilhas por esse povo, ajudou, Deus esteve ali em todo momento. Então, lembre-se, meus irmãos, quantos livramentos o Senhor fez na tua vida, quantos prodígios e maravilhas, quantas vezes o Senhor te deu a vitória diante da perseguição, diante das afrontas do inimigo. O Senhor tem cuidado da sua vida, dos teus. Nossa, você tem testemunho para contar. Você já teve um encontro com Deus fortíssimo. Deus fez um mover sobrenatural na sua vida. Você sentiu a presença de Deus de perto. Você viveu o sobrenatural. E aqui, Josué diz, ó, no 14.
Agora, portanto, temei ao Senhor e servi com sinceridade e em verdade, pondo de lado os deuses que os vossos pais serviram no outro lado do rio e no Egito, e servi ao Senhor. E se vós parecer mal servir ao Senhor, escolhei nesse dia quem servireis, se os deuses que vossos pais serviram, os quais estavam do outro lado do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, quanto a mim, a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Então, Josué falou, ó, e aí? Vocês têm que tomar uma decisão. Vocês querem servir ao Senhor ou querem servir ídolos, falsos deuses? Ídolos de outros povos? O que o Senhor nos fala hoje? Qual é a nossa escolha? Servir a Deus ou servir o mundo? Quais são os ídolos que nós temos criado para nós? Que temos afastado da presença do Senhor? Depois de tudo que o Senhor fez em nossas vidas e tem feito, pela grande misericórdia do Senhor, pelos grandes livramentos. Porque Josué decidiu aqui, ó, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu também digo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Fala aí do outro lado. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, o Deus vivo. O Deus que nos libertou da escravidão do Egito, da escravidão do pecado. O Deus que nos livrou da mão dos inimigos. O Deus que fechou a sepultura vazia na minha e na tua vida. O Deus Todo-Poderoso, que é digno de toda honra, de toda glória, de toda exaltação, de todo louvor. Que tudo é dele. Tudo vem dele, tudo é dele, tudo é para ele. Nada é nosso. E aqui diz, ó, no versículo 17. Não, no versículo 16. E o povo respondeu e disse, Deus nos proíba de abandonarmos o Senhor para servir outros deuses, pois o Senhor, nosso Deus, é quem trouxe a nós e os nossos pais da terra do Egito, da casa do cativeiro, a quem fez aquelas grandes sinais na nossa vista, e nos preservou em todo o caminho pelo qual andamos, e no meio de todos os povos pelos quais passamos. Aí o povo falou assim, não, nós queremos servir o Senhor, né? O Deus Todo-Poderoso, Ele que fez grandes maravilhas, Ele que fez tanto por nós, tantos sinais, e nos sustentou no deserto, né? As sandálias e as roupas não gastaram. Deus estava ali o tempo todo ajudando o teu povo, mesmo que o povo ali murmurava, meus irmãos, pecavam, queria voltar para o Egito, queria voltar para a vida de escravidão. Mesmo assim, Deus era misericordioso e Deus supria a necessidade desse povo. Assim é como nós, somos pecadores. Deus nos libertou de tantas coisas e por muitas vezes na caminhada só basta passar por uma situação difícil que começamos a murmurar, a reclamar ao Senhor. Ah, se o Senhor não tivesse misericórdia de nós, meus irmãos. E aqui, ó, no versículo 18, e o Senhor expulsou diante de nós todos os povos, até mesmo os amorreus que habitavam na terra. Por isso também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Aí aqui diz, e Josué disse ao povo, vós não podeis servir ao Senhor, posto que é um Deus santo. Ele é um Deus ciumento, e Ele não perdoará as vossas transgressões, tampouco os vossos pecados. Ó, Deus não divide a glória dele com ninguém. Ele é um Deus ciumento. Ou servimos a Deus ou servimos o mundo. Então Deus quer que a gente faça a nossa escolha. Ou continuamos na presença dele, ou não. Porque ele não divide a glória dele com ninguém, ele é um Deus ciumento. Ele quer nós para ele. Para que nós venha viver uma vida de obediência e santidade na presença de Deus. Renunciando nossas vontades. E nos afastando dos ídolos. Porque por muitas das vezes na caminhada, meus irmãos, criamos ídolos para nós e às vezes nem percebemos. E Deus é um Deus ciumento. Deus é amor, mas Ele é fogo consumidor. E aqui no versículo 20 fala, se abandonardes ao Senhor
e servir a deuses estranhos, então ele virará e vos ferirá e vos consumirá depois daquilo que tem vos feito de bom. Então, depois de tudo que o Senhor fez de bom para esse povo, abriu o mar vermelho para passar, né? Cumpriu as promessas que ele fez a Abraão, derrotou o inimigo. Deus fez tantas coisas na vida do povo escolhido. E se eles voltassem a servir a outros deuses, Deus ia vir com fogo consumidor. Então o que o Senhor nos fala? Lembra de onde eu te tirei? Da escravidão do pecado, do Egito. Grandes coisas eu tenho feito na tua vida. Cuidado para não ser infiel a mim. Porque Deus, ele é amor, mas ele é fogo consumidor. Que Deus tenha misericórdia de nós, que possamos continuar andando em obediência ao Senhor. Né? E aqui, ó, e Josué disse ao povo: vós sois testemunhas contra vós mesmos que escolheste ao Senhor para servi-lo. E eles disseram: nós somos testemunhas. Meus irmãos, servir ao Senhor é maravilhoso. É fácil? Não, porque tem provas no caminho, tem perseguição, tem opressão, tem lutas, mas se a gente permanecer firme, Deus nos dá a vitória. Receberemos a coroa da vida, as promessas do Senhor se cumprirão. Só precisamos perseverar, nos render aos pés do Senhor, nos quebrantar diante do Senhor. E reconhecermos que nada somos sem Ele. Ele é o dono de tudo. Tudo pertence a Deus. E aí, meus irmãos, que nós possamos obedecer ao Senhor, servir Ele, andar em obediência. E aí aqui Josué renova a aliança com o povo de Deus. Eu vou ler daqui do 27. Josué diante de todo o povo, eis que esta pedra será uma testemunha para nós, pois ela ouviu todas as palavras do Senhor, as quais ele nos falou. Portanto, ela será uma testemunha para vós, para que não negueis o vosso Deus. Então Josué deixou o povo e partiu dali, cada homem para a sua herança. Então foi renovada a aliança aqui, né? E Josué, ele faleceu depois, né? E aqui no versículo 31 diz: Israel serviu ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciões que vieram além de Josué, que haviam conhecido todas as obras do Senhor, as quais ele tinha feito em Israel. Então, meus irmãos, que o Senhor, meu vídeo ficou um pouco longo, meus irmãos, mas que o Senhor nos diz hoje, para nós não esquecermos de tudo que Ele já fez por nós, e para nós permanecermos fiéis na presença do Senhor, para nós não nos desviarmos, para nós nos mantermos na presença de Deus. As promessas do Senhor se cumprirão na minha e na tua vida, mas a maior promessa que o Senhor nos fez é na eternidade, é receber a coroa da vida, nós, nossos filhos, nossas parentelas, nossa família, aqueles que o Senhor ainda vai usar a tua vida para alcançar. A gente não pode ficar preso às coisas terrenas, às promessas terrenas. O Senhor prometeu, Ele cumprirá, mas o Senhor quer que a gente olhe para o alto. Primeiro, buscar as coisas do céu. Buscar o reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Não fique buscando a Deus para você receber bens materiais. Não que o Senhor não possa nos dar. O Senhor é dono do ouro e da prata. Mas busque primeiro o reino de Deus, a salvação. Porque muitos estão buscando a riqueza desse mundo. Estão abandonando a Deus. Estão se apostatando da fé. Estão tendo a morte eterna. Que Deus te abençoe.